Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é da madrugada, os corujões. Então, estamos aqui de volta agora na nossa quinta aula para encerrarmos o nosso conteúdo, o nosso assunto, o nosso capítulo, o mundo grego, democracia e cultura, capítulo 7, página 114. Capítulo 7, página 114. Então você encontra o capítulo 7 na página 114. Aproveite e vá, pegue seu livro. Ele deve estar sempre ao seu lado, ele é o melhor amigo que você pode ter. E ele sempre vai ajudar você quando você precisar, até mesmo para matar uma muriçoca. Às vezes, quando ela vem perturbar você, você taca o livro na muriçoca que ela morre. Mas ele não é a principal função do livro, não é essa. A principal função do livro é com que você adquira o conhecimento. Então, o conhecimento que você vai adquirir hoje, com a minha ajuda, vai ser o conhecimento do capítulo 7, o conteúdo do capítulo 7, que vai ser cobrado na nossa avaliação online do mês de junho. Mês de junho sem festa junina. Mês de junho sem dançar quadrilha. Ou mês de junho sem os pontos das cartelas do bingo. Como será as notas de vocês? Mas tudo bem. E por falar em nota, gostaria de dizer para vocês que fiquei muito feliz com as notas que vocês obtiveram na primeira avaliação, devido a todos os empecilhos, todas as dificuldades das aulas online, das atividades online, da aplicação da própria prova online, vocês se saíram muito bem. Então, isso mostra que, apesar de todas as dificuldades, se você não ficar e não se deixar abater, se você criar mais energia, mais força, você vai sempre superar e você sempre vai se sair até melhor. Assim sendo, e sabendo que agora é a nossa segunda avaliação e com a experiência que vocês adquiriram da primeira avaliação e também com a experiência que vocês estão acumulando desses meses que nós estamos nesse processo de ensino-aprendizado diferenciado, é claro que eu vou querer mais, sempre mais de vocês e sempre melhor. Obviamente que sim, nós não podemos nos acomodar. Então, aprender sobre a Grécia Antiga é um aprendizado que você leva não para fazer essa prova, não. É um aprendizado que você vai levar para a sua vida toda, porque falar sobre a Grécia Antiga, falar sobre os hábitos, os costumes, os feitos dos gregos, é falar sobre as coisas que ainda hoje nos repercutem no nosso dia a dia, como a gente já falou para vocês, a política, os Jogos Olímpicos, a mitologia, a língua, a forma de ver e admirar a beleza, sabe? Esse ideal do belo é um ideal que é copiado da visão grega das coisas. Então, dessa maneira, é assim. Com agora todo mundo que está aí, todo mundo que vai ver, seja na hora que for, e seja como for, ou na sua mesa, na sua rede, na sua cama, ou tá trepado no pé de caju, do pé de mango, debaixo do pé de coqueiro, tá com um livro aí em mãos, vamos agora focar, nos ater a esse objetivo, que é esmiuçar aquilo que vai ser exigido de vocês, aquilo que vai cair na prova. Então, como o conteúdo ele era muito vasto, muito grande, então eu tive o trabalho, que é o meu trabalho, então eu tive que buscar aqueles conteúdos, buscar aqueles assuntos que mais se aproximam do nosso dia a dia, porque não é o meu objetivo fazer com que você só adquira uma nota. Meu objetivo é fazer com que você aprenda, questione, aplique no seu dia a dia, veja como houve as mudanças, as rupturas, veja o que é que
e como foi feito e como se é feito hoje, para que você, através da sua consciência crítica daquilo que você está aprendendo aqui no livro, você possa aplicar no seu dia a dia. Assim, foram pesquisadas, foram escolhidas 5 questões. Então a prova de vocês terá 5 questões objetivas de múltipla escolha, ou seja, são 5 alternativas A, B, C, D e E, na qual você lê o enunciado, você lê a pergunta, aí você pensa. Não pode demorar muito, que você já sabe que tem um tempo determinado. Aí você vai, pensa e marca aquela alternativa que você aprendeu, que você sabe que vai ser aquela alternativa que vai lhe deixar feliz. E o professor também, porque ela vai estar correta, certo? Então, 5 questões. A primeira questão, e vocês sabem que esse é o nosso ritmo, o nosso cotidiano. Primeira questão, trazendo o conteúdo, aproximando o conteúdo de você. Nós vamos falar sobre os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. A segunda questão, nós vamos falar sobre as diferenças, estritas diferenças que levaram à rivalidade entre Atenas e Esparta. A terceira questão, lá na frente, nós vamos falar sobre como era a organização política de Esparta, apenas a organização política de Esparta. Como era essa organização política espartana, que era muito diferente de Atenas, que vocês perceberam isso. A quarta, como era somente a democracia ateniense. Você vai lembrar de Péricles, Clístenes e essa democracia como ela era. E a última questão, quando você estiver finalizando a sua prova, você está dando graças a Deus, está terminando a prova de história, graças a Deus você está acertando tudo. A gente vai falar, o fone caiu, a gente vai falar sobre o espaço físico de uma polis grega. O espaço físico todo mundo sabe, é como você observa, que são, você pode observar o espaço físico geográfico e o espaço físico artificial, que é aquele que é mudado e modificado pelo homem. Sim. Então, espaço físico, espaço geográfico, para que você conheça muito bem e saiba muito bem o que é uma polis grega. Então vamos lá. Questão 1, 2, 3, 4 e 5, questão que foram especificamente retiradas desse conteúdo, especificamente trazida para que você possa se aproximar do que você aprendeu com aquilo que você vive, como você convive, como você pode aplicar aquilo e esse conhecimento que você está tendo agora no seu dia a dia. Não é uma informação. Informação é algo que você sabe e não vai lhe servir para nada, a não ser naquele momento. Conhecimento é aquilo que você absorve, você interioriza e vai ser aplicado para o resto da sua vida. A primeira questão que nós vamos abordar, como eu já falei, para que você possa aprofundar mais, entender mais o conteúdo, que você possa saber mais sobre aquilo que você está aprendendo, você vai lá na página 116 e 117, logo no início do capítulo. Vocês lembram, logo depois do surgimento da civilização cretense e da civilização micênica, houve um período de obscurantismo. Praticamente a Grécia antiga ela passou por um vácuo cultural, um vácuo intelectual, porque começou a se desenvolver, foi o período de transição onde começaram a surgir os primeiros núcleos agrícolas, que vocês lembram do nome, que eram chamados de oicos, e desses oicos depois foram para cidades e estados. Então, o que você conhece sobre esse período anterior à formação dos oicos, a civilização micênica e civilização cretense, você conhece através dos poemas homéricos, que são os poemas épicos. Esse período um período de 300 anos, é até conhecido como período homérico. Então, poemas épicos e Homero, vocês já ouviram falar, leram, já estudaram, por isso que essa aula de revisão, nós estamos apenas revisando, é a Ilíada e a
Odisseia. A Ilíada, ela é um livro que tem 15.000 versos. A Odisseia é um pouco menor, só um pouco, né? Só tem 12.000 versos. A Ilíada narra a Guerra de Troia. Todo mundo sabe o que foi a Guerra de Troia. Todo mundo já ouviu falar no cavalo de Troia. Todo mundo já ouviu falar em Aquiles, o calcanhar de Aquiles. Todo mundo já ouviu falar, já ouviu o nome Helena. Então Helena lá era casada com Menelau e ela foi roubada pelo príncipe Paris. Então o príncipe Paris foi lá e tomou a mulher do Menelau, e esse foi o motivo que leva à Guerra de Troia. Aí vocês sabem e já ouviram falar que os gregos então deram um cavalo para os troianos, e esse cavalo estava cheio, a guerra durava mais de 10 anos, parará, 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 toda essa história vocês conhecem. Por que falar sobre isso? Por que falar sobre a Ilíada? Porque no momento em que Homero narra a Guerra de Troia, ele está falando sobre os gregos. Então, o que você sabe? Os historiadores usam como fonte para contar a história grega, a Ilíada. E a Odisseia? E a Odisseia foi o quê? A Odisseia é o retorno de Odisseu, depois da Guerra de Troia. Odisseu era o príncipe era o rei de Ítaca, que ele foi então convocado para lutar na Guerra de Troia, e depois da vitória dos gregos ele teve que retornar. Professor, quem diabo é Odisseu? Odisseu é o mesmo que Ulisses, só que Ulisses é o nome latino e Odisseu é o nome grego. Então a Odisseia é o retorno de Ulisses à sua terra natal, o seu reino, depois de 20 anos, porque a guerra durou 10 anos e ele passou 20 anos no mar, 20 anos sendo ultrajado, 20 anos sendo humilhado de toda forma por Poseidon. Poseidon não gostava de jeito nenhum de Ulisses. Mas por que ele não gostava de Ulisses? Porque durante a guerra, Ulisses, por infelicidade, furou o olho do filho de Poseidon, o Cíclope. E você sabe que Cíclope, ou Ciclope, só tem um olho. Então, o que foi que Ulisses fez? Coitado, cegou o olho do filho do Poseidon. E o meio de transporte usado naquela época, vocês sabem, era o mar. Então, ele tinha que voltar para casa navegando. E ele ia navegar, e quem era o rei dos mares? Poseidon. Então Poseidon mandava tempestades, Poseidon fazia encantos, mandava as sereias fazer encantos. E nesse período todo ele leva mais 10 anos para voltar. E essa Odisseia vai contar essa história. Ok? Ponto. Questão 1. Questão 2. A gente vai ver sobre a página 132 e 133. Deixa eu achar aqui. 132, aqui, 132. Lá na página 132, aqui na página 132, aí na página 132 do seu livro, a gente vê sobre as guerras greco-pérsicas ou as guerras médicas. Nós já narramos, nós já explicamos as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas para vocês. Já vimos que foi a guerra dos gregos contra os persas querendo dominar as polis gregas. O que as polis gregas fizeram? Elas se reuniram, elas formaram uma associação, um grupo, e deram o nome de Confederação de Delos. Então, eles se uniram, ficaram mais fortes, e venceram os persas. Com essa vitória dos gregos sobre os persas, Atenas, como era a líder da Confederação de Delos, ela vai subjugar todas as outras polis gregas. O professor quer subjugar? Ela vai mandar, ela vai começar a exercer um imperialismo. O
que é o imperialismo? Ela vai começar a usufruir esse poder, exigindo recursos financeiros, exigindo soldados. Ele vai mesmo se tornar uma polis imperialista. Com esse imperialismo, muitas polis gregas não vão gostar, então elas vão se rebelar e vai criar uma rivalidade dessas polis insatisfeitas com aquelas polis lideradas por Atenas. E a chefe, a líder dessas polis insatisfeitas vai ser Esparta. Então vão criar dois grupos rivais, liderados por Atenas e liderados por Esparta. O grupo liderado por Atenas vai se chamar e vai continuar com o mesmo nome, Confederação de Delos. O grupo liderado por Esparta vai criar um nome conhecido como Liga do Peloponeso. Então essa rivalidade, esse clima tenso, essas disputas políticas e econômicas vai levar a uma guerra, que é chamada de Guerra do Peloponeso, guerra de gregos contra gregos. Ela acontece em 434 a 404 a.C., e essa guerra de gregos contra gregos vai acabar enfraquecendo as polis gregas. E esse enfraquecimento das polis gregas leva a que eles sejam facilmente dominados pelos macedônicos, lá do Felipe II, que conquista, e depois o seu filho Alexandre o Grande, que vai conquistar as polis gregas, depois vai fazer o helenismo, como nós vimos, ele vai levar a cultura, o modo de viver, de sentir e de pensar dos gregos para todo o mundo, porque ele conquista grande parte do mundo conhecido na época, o grande império de Alexandre, que vai desde o Egito, a Trácia na Europa, a Índia na Ásia. E vocês conseguem ver isso facinho logo na página 133. Guerra do Peloponeso. Agora nós vamos para a questão 3. Logo na questão 3, eu fiquei na dúvida em qual que ir questionar, o que perguntar, qual o objetivo. Eu sempre gosto de colocar uma questão sobre as Olimpíadas. Mas esse ano, agora era para a gente estar começando as Olimpíadas lá no Japão, mas não vai ter as Olimpíadas esse ano por causa da pandemia, que vocês sabem muito bem. Então eu resolvi deixar de lado. É uma questão sobre as Olimpíadas e quis abordar uma sobre a administração política de Esparta, página 122. Deixa eu procurar aqui. Página 122, vamos lá. Então, na página 122, que nós vamos abordar na questão 3, sobre a organização política de Esparta. Na organização política de Esparta, vocês sabem que ele era formado por 3 núcleos administrativos, 3 organizações administrativas, que era a Gerúsia dos anciões, que era o Eforato, que era uma parte desses anciões, e que era a Ápela, que era formada por aqueles ex-soldados com 30 anos, com mais de 30 anos. Pronto. A forma de governo de Esparta era uma diarquia. Que era uma diarquia? Tinham 2 reis. Monarquia, um rei. Diarquia, 2 reis. Porém, por essa forma de governo e por só poderem ocupar cargos nesses 3 órgãos administrativos, um pequeno grupo de pessoas, nós podemos dizer que a organização política de Esparta era uma oligarquia, que era um governo de poucos. Sim, oligarquia. Apesar de ser uma diarquia, era uma oligarquia. Pouquíssimos tinham chance e ocupavam cargos nesse governo. E o poder era exercido deles para eles, só para a panelinha deles. Sim. Como era Jerusalém?
A Jerusa, vocês lembram, nós estudamos especificamente, vocês viram que ela era formada pelos velhinhos, anciões, com 60 anos de idade, com mais de 60 anos de idade. Eram apenas 30. E esses 30 que ocupavam a Jerusa é quem realmente detinham o poder. E eles tinham mandato vitalício, ou seja, ocupavam o cargo de forma vitalícia. Só saíam quando morriam. Eles criavam as leis, eles determinavam o orçamento público, eles decidiam entre a paz e a guerra, porque, como vocês sabem, Esparta vivia fazendo guerras, porque era a máquina de guerra que trazia os espólios, as conquistas, que movimentava a economia espartana, certo? O Eforato eram 5 desses anciões tirados da Jerusa e iam ocupar o cargo por 5 anos. Que 5 anos? Por 1 ano. Então, 5 anciões ocupavam o cargo no Eforato durante 1 ano, sem direito à reeleição. Ou seja, ele passava 1 ano, depois ele era substituído por outro velhinho, assim eles iam ocupando esse cargo, e eles eram responsáveis pela educação, pela movimentação das tropas. Então eles que determinavam onde guerrear, quando não guerrear, quando atacar. E por último era a Ápela. A Ápela, ele votava, discutia, mas na verdade eles só davam anuência àquilo que era determinado pela Ápela e pela Jerusa. Então, quem ocupava o cargo na Ápela eram os cidadãos espartanos com 30 anos ou mais. Eram aqueles que, ex-generais, ex-membros do exército espartano, que com 30 anos já era velho, então ele não tinha mais energia nem força para ir para a guerra. Então, onde é que ele ia ficar? Ele ia ficar nesse órgão administrativo chamado de Ápela, certo? Então essa foi a nossa questão 3, página 122. Que coisa boa, que todo mundo gosta de estudar, todo mundo está aprendendo, que todo mundo sabe pelo menos o que é agora uma polis grega, que todo mundo sabe onde foi criada a democracia, que é agora a nossa questão 4. Então, quando você ouve a palavra democracia hoje, que está sendo muito falada, porque uns dizem que a democracia está sendo ameaçada pelo governo Bolsonaro, uns querem a volta da ditadura militar, que é o fim da democracia, outros ficam aí mesmo só jogando Free Fire, sabe?